se entregou em meu lugar e morreu pra me salvar. Lá na cruz provou o cálice da dor, me amou, me amou. Em silêncio ele sangrou pra ganhar meu coração. Coroado pela minha transgressão, me amou.
Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. Com este lindo texto, nós damos início a este culto público de adoração ao nosso Deus. Nós vamos orar e depois vamos entoar o hino 417 do cantor cristão, Brilha no Viver. Oremos. Pai querido, queremos agradecer-te por este momento de culto, queremos agradecer-te pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome e pedimos-te, Senhor, que nos abençoes, que fales ao nosso coração, que a tua palavra de forma muito profunda nos encha de gozo, de alegria, e que possamos ser edificados de tal maneira que dia após dia nos sintamos mais próximos de ti e da tua vontade, que vivamos uma vida de total dependência, submissão à tua vontade e que mantenhamos uma intimidade profunda contigo, de tal sorte que o mundo possa ver em nós servos fiéis e dignos de serem imitados, como nos diz o apóstolo Paulo lá escrevendo aos Coríntios. Pai, nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar então o hino de número 417, Brilha no Viver. Nós estamos estudando o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Enquanto os irmãos se preparam para a leitura do texto, e nós vamos entoar um cântico, esse irmão pode abrir a sua Bíblia tranquilamente no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, e leremos a partir do versículo 16 até o final do capítulo. Entoemos Confiarei.
vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti.
Daniel capítulo 3, 16 a 30. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam e disseram para o rei Nabucodonosor: Nós não necessitamos de responder sobre isso. Se assim for, ó Rei nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e a expressão da sua face mudou. Mudou contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume, e mandou aos homens mais fortes de seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados, vestidos com suas capas, túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Entretanto, porque a ordem do rei era urgente, a fornalha estava excessivamente quente. A chama de fogo matou aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abdinego no forno. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Ele falou dizendo a seus conselheiros: Não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam para o rei: Certamente, ó rei. E respondeu dizendo: Eis que eu vejo 4 homens soltos andando dentro do fogo, e não há lesão neles, e a aparência do quarto é semelhante ao filho de deuses. Nabucodonosor chegou perto da abertura da fornalha de fogo ardente e falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus vivo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Os administradores, prefeitos, governadores, seus conselheiros se reuniram e viram estes homens que o fogo não teve poder sobre seus corpos, nem o cabelo de suas cabeças tinham sido queimados, nem suas capas estavam mudadas, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Nabucodonosor falou dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e resgatou seus servos, os quais confiaram nele, pois eles desobedeceram o decreto real e entregaram seus corpos para que não servissem nem adorassem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Entretanto, por mim é feito um decreto, que todo o povo e nação e língua que falar blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja feito em pedaços, e sua casa seja reduzida a escombros, porque não há nenhum outro Deus que possa livrar, como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Que Deus se digne abençoar a sua palavra no nosso coração. Nós vamos cantar mais um cântico, Descansarei. Como
Há alguns dias atrás, li com os irmãos este capítulo apenas na sua primeira parte. E na ocasião, levei os irmãos a pensarem sobre o tema "Assim não há crise que resista". Fiz uma abertura, uma introdução, falando a respeito do local onde estava fixado o reino de Babilônia, na Mesopotâmia, atual Iraque. Falei a respeito do rei Nabucodonosor, da estátua enorme que ele mandou construir para ser adorada. Falei a respeito desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, sobre o fato deles não terem se prostrado como era a ordem do rei. E disse aos irmãos na ocasião, entre outras coisas, o que acontece ou o que fazemos quando somos compelidos a nos curvarmos diante de outro Deus. Depois falei aos irmãos também sobre qual deve ser a atitude correta a ser tomada pelo verdadeiro cristão, pelo Filho de Deus, aquele que ama ao Senhor e que deseja fazer a sua vontade. Hoje eu quero dar sequência falando a respeito da segunda parte deste texto, e o tema para a nossa meditação desta noite é o seguinte: como derrotar a crise, como fizeram os três amigos de Daniel. Lemos a segunda parte do capítulo 3, 16 a 30, e a partir de agora eu quero levar os irmãos a meditarem juntamente comigo sobre quais consequências a atitude daqueles jovens pode acarretar ainda hoje se as tomarmos, se agirmos como eles. A atitude de não se curvar diante do pecado, diante da idolatria, certamente acarreta consequências que resultam em perdas e ganhos. Quais são as perdas? Os três jovens do nosso texto, eles tiveram perdas, obviamente. E nós também podemos enfrentar dificuldades, podemos ter perdas, se nós
e deve ser assim mesmo. Como cristãos, nós devemos permanecer fiéis a Deus e não nos prostrarmos aos deuses deste mundo. Quais são essas perdas? Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles estavam cientes do que lhes poderia acontecer. E no caso deles, o mais grave seria a própria morte, ou seja, a perda total. É o que nós lemos no capítulo 3, versículos 19 a 22. Então Nabucodonosor se encheu de furor, a expressão de sua face mudou contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume, e mandou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados, vestidos com suas capas, túnicas, turbantes, vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Agora observem o que diz o versículo 22. Entretanto, porque a ordem do rei era urgente, a fornalha estava excessivamente quente. Algumas versões, ou as versões de um modo geral, dizem que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E a chama do fogo matou os homens que lançaram os 3 jovens dentro da fornalha. O calor era excessivo. E os homens acostumados a trabalhar naquele ambiente não suportaram o calor e morreram. E os 3 jovens caíram, jogados que foram dentro da fornalha. Trazendo para a nossa realidade, eu quero dizer aos irmãos que possivelmente, ainda hoje não sei no futuro, aqui no Brasil, por exemplo, não somos mortos por causa do nome de Cristo, de um modo geral. Até já houve pessoas que morreram por defenderem Cristo, mas não é a regra, isso são exceções, né? Nós não enfrentamos, como enfrentaram aqueles 3 jovens, a morte. Mas podemos ter diversas implicações se nos mantivermos fiéis, firmes, diante da vontade de Deus, contra o mundo e contra aquilo que tentam nos impor. A sociedade muitas vezes tenta nos impor coisas que, se fizermos, estaremos desobedecendo à vontade de Deus. Então é possível que você e eu não ganhemos o dinheiro esperado, talvez até percamos, né? Talvez tenhamos prejuízos no trabalho. Isso acontece, né? Eu passei por isso e muitos passam por isso. O fato de nos colocarmos dentro da vontade de Deus, muitas vezes nos fazem perder, né? Nós somos colocados de lado, nós perdemos até aquilo que poderíamos receber como benefício por fazermos coisas contrárias às questões justas, né? Às coisas éticas. Talvez possamos perder. Talvez o fato de não aceitar o comportamento de um determinado grupo nos faça perder amizades. Aconteceu comigo lá no passado, principalmente quando era mais jovem, na escola. Muitas vezes eu era colocado de lado porque nos finais de semana os nossos colegas de escola iam para os clubes, iam para as matinês, iam para os bailes, e nós íamos para a igreja. E nós éramos discriminados por isso. Então, o fato de nos mantermos firmes diante da vontade de Deus nos leva a não sermos aceitos pelo grupo. Perdemos amizades, sofremos discriminação e até mesmo perseguições, né? Eu posso dizer que passei por isso diversas vezes.
Muitas vezes somos perseguidos por causa do nome de Jesus. Aliás, o Senhor, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre esta questão. Ele diz que bem-aventurados somos nós quando perseguidos por causa do seu nome, porque ele está vendo isso e ele nos compensa. Por isso eu gosto tanto de um cântico que diz: compensa servir a Jesus, compensa mesmo, ainda que passamos por situações difíceis, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos discriminados, vale a pena servir a Jesus, porque ele nos defende, como diz o hino 323 do cantor cristão. Também no caso de sermos fiéis a Deus e não fazermos as coisas que o mundo tenta nos impor, nós possamos perder algumas coisas até boas deste mundo, algumas coisas desejáveis. A jovem pode perder o seu namorado, o jovem pode perder a sua namorada. Muitos maridos têm perdido suas esposas têm perdido seus maridos porque não aceitaram praticar coisas que a ética cristã não permitem que façamos. Podemos perder amigos. É possível até que muitos possam perder o emprego. Nós podemos citar muitos exemplos de pessoas que conhecemos. Eu citei aqui na primeira parte desta mensagem, alguns dias atrás, o caso daquele irmão que é citado no livro Em Seus Passos que Faria Jesus, que descobriu que na companhia de trens lá da sua cidade eram feitas coisas contrárias aos padrões cristãos, à ética, inclusive da empresa, e por isso ele preferiu perder o seu emprego do que continuar ali naquele local. Mas quando nós decidimos servir a Deus, nós também temos ganhos. Isso é extraordinário. Nós não procuramos apenas servir a Deus por causa dos ganhos. Os jovens não fizeram porque eles estavam cientes de que era impossível fazer aquilo que Nabucodonosor queria. E nós devemos ser conscientes também, mesmo que não tenhamos qualquer expectativa de ganhar alguma coisa, nós devemos nos manter firmes. Mas, na verdade, os ganhos vêm. Aqueles 3 jovens sabiam, e o rei também ficou sabendo, que nenhum Deus é capaz de livrar como o nosso Deus. É o que diz Nabucodonosor no versículo 29 deste capítulo. Ele diz assim: entretanto, por mim é feito um decreto, que todo povo, nação e língua que falar blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja feito em pedaços, e sua casa seja reduzida a escombros, porque não há nenhum outro Deus que possa livrar como este, como Deus dos 3 jovens, e é o único verdadeiro Deus. Então, nós temos a consciência de que ao servirmos ao Senhor, de qualquer maneira nós teremos ganho, se não aqui no mundo, lá no céu, na presença de Deus. Aqueles jovens tinham consciência de que qualquer que fosse a resposta de Deus, o resultado seria um só: vitória em qualquer situação. Eles tinham consciência de que se morressem, estariam com o Senhor. E se vivessem, Deus os iria abençoar. Como nos diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 14, versículos 7 a 9. Eu pedi licença aos irmãos para ler estes versículos, porque eles são muito interessantes. Romanos capítulo 14, versículos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive apenas para si e nem morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Foi por esta razão que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Um dia, todos seremos
levados à presença de Deus, e ali na sua presença viveremos eternamente. Em qualquer circunstância, a vitória nos é garantida. O apóstolo Paulo também, escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que diremos, pois, diante de todas as coisas que nos acontecem neste mundo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele cita uma lista grande de dificuldades, de problemas, até a morte. Mas a conclusão é que ele chega que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Também aqueles jovens tinham a confiança de que eles teriam a vitória e mesmo o livramento. Eles foram honrados na sua fé. Fica bastante evidente isto no versículo de número 30, o último versículo do texto que nós lemos, que diz: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Eles foram honrados na sua fé. Neste ponto, naturalmente, surge uma pergunta inevitável. Por que Deus nos permite passar pela fornalha se estamos fazendo a vontade dele? Este foi o caso desses 3 jovens que, por fazerem a vontade de Deus, foram lançados na fornalha. Foi o caso de Daniel, o amigo mais conhecido, mais famoso destes 3, o escritor deste livro, este profeta extraordinário, Daniel. Ele diz que ele desejou com todas as forças do seu coração ser fiel a Deus, e o foi. E no capítulo 6 nós vamos observar que por causa da sua fidelidade, ele foi lançado na cova dos leões. A mesma coisa aconteceu também com o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 27 e capítulo 28, nós lemos que Paulo estava indo para Roma, preso por ter feito a vontade de Deus, e mesmo fazendo a vontade do Senhor, o navio onde ele estava foi lançado de um lado para o outro e veio a pique, naufragou. Mas ainda assim o Senhor esteve com Paulo. Então muitas vezes nós não entendemos o porquê da fornalha, por que passamos por situações como estas. Mas a resposta que nós observamos dentro deste texto é extraordinária. Eu quero dizer aos irmãos que Deus nos permite ir à fornalha para aprendermos diversas lições. A primeira lição que eu gostaria de destacar dentro deste texto, nós a encontramos nos versículos 24 e 25. Peço ao irmão para manter a Bíblia aberta e vamos ver o que o texto nos diz, versículos 24 e 25. O rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e falou dizendo a seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam para o rei: certamente, ó rei. E respondeu Nabucodonosor: eis que eu vejo 4 homens soltos. Vejam, 3 foram jogados amarrados e agora estão 4 soltos, andando dentro do fogo. Não há lesão neles. E a aparência do quarto é semelhante à dos filhos dos deuses. Então aqui nós temos lições. A primeira delas é a lição da matemática de Deus. A matemática de Deus é extraordinária. Nesse texto ela fica bem evidente. Na matemática que nós conhecemos, 1 mais 1, nós estamos certos que são 3. Mas na matemática 1 mais 1 mais 1, 3. Agora na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 4 e não 3. Quando estamos na fornalha, nunca estamos sós. O Senhor está conosco. Esta é uma lição extraordinária. Nós devemos guardá-la. Na matemática de Deus, nós nunca estamos sozinhos. Sempre somos 2. Nós e o Senhor. Eu e Deus. O irmão e Deus. Extraordinária esta figura. A segunda lição que o texto nos apresenta
razão pela qual Deus nos permite muitas vezes. E a fornalha é a lição da libertação. Tivemos a lição da matemática e agora a lição da libertação. A única coisa que o fogo da tribulação queima, no texto, são as cordas que aprisionavam aqueles 3 jovens. Interessante, o texto diz que quando eles saíram, não tinham nem cheiro de queimado, nem um fio de cabelo queimou-se. Então isso fica bastante claro neste texto. A tribulação, ela vem, mas ela não consegue nos derrubar. O rei disse: colocamos 3 homens atados e vejo 4 soltos. Com Jesus há sempre liberdade, mesmo na fornalha. Há um personagem histórico, não sou grande, me perdoe a expressão fã dele, mas de algumas atitudes que ele tomou. Eu falo a respeito de Gandhi, o indiano, numa convenção na África do Sul, onde os representantes do povo indiano estavam reunidos em razão da questão do absolutismo dos ingleses, ele fez uma das mais comoventes declarações de sua causa. Todos ao seu redor estavam revoltados com as torturas, com os horrores, querendo revidar. Contudo, ele lhes disse, abram aspas, eles, os ingleses, podem nos abater, nos prender, nos torturar e até nos matar. Eles podem ter nossos corpos, mas jamais terão nossa obediência. Fechem aspas. Nós podemos dizer a mesma coisa em relação ao reino de Deus. O mundo pode fazer o que quiser, o mundo pode nos tirar tudo. Os líderes políticos podem nos tirar tudo, mas não conseguirão tirar de dentro de nós o nosso Deus, nem a certeza de que seremos obedientes e fiéis até o fim. Os 3 hebreus entraram num fogo com seus corpos já mortos para o mundo. O que acontecesse seria lucro. Estavam em condições de oferecerem os seus corpos alegremente como sacrifícios vivos a Deus. E Jesus literalmente os encontrou no meio da crise, da fornalha de fogo ardente. Que recompensa incrível ter Jesus andando ao nosso lado, no momento mais difícil, na vida daqueles 3 e também na nossa vida, no nosso dia a dia. O que o irmão, o amigo que me ouve acha que disseram a Jesus quando ele apareceu na fornalha, aqueles 3 jovens? Não sabemos. Talvez eles tenham dito: obrigado, Senhor. Obrigado por não deixar que sintamos a dor maior. Obrigado por nos dar uma chance por mais alguns anos de vida. Será que eles fizeram isso? Talvez não. Eu creio que não. Eles se alegraram tanto pela presença do Senhor que eu não creio que eles tenham feito qualquer agradecimento nesse sentido. Não sei. Talvez eles tenham dito: Senhor, leva-nos contigo. Leva-nos ao lar para que fiquemos contigo para sempre. Jesus conhece esse tipo de coração e é com estes que ele se compromete. Você é capaz de incluir Cristo em toda a sua vida? Eu estou concluindo. Talvez você nunca tenha aprendido a submeter o seu corpo, os seus negócios, o seu casamento, à crise que está enfrentando nas mãos de Deus. Sim, nós devemos orar sempre com fé, crendo que Deus responderá. Contudo, devemos confiar nele completamente em nossa situação, seja ela qual for, dizendo no nosso coração: mas se não, Senhor, estarei ainda confiando em Ti. Eu gostaria que você orasse comigo agora, você baixasse sua cabeça e dissesse comigo o seguinte: Senhor, só o Senhor é capaz de me levar e me livrar desta fornalha de fogo.
Mas se não, eu vou crer mesmo assim. Mesmo que eu tenha de atravessar este sofrimento terrível, mesmo que tenha de enfrentar mais dores, mais provações, mesmo que eu seja submetido a tantas coisas ruins, eu me submeto a Ti. Apenas venha e caminhe comigo através de tudo isto. Cumpra-se a Tua vontade na minha vida. Amém. Eu posso lhe garantir, meu dileto irmão, amigo, Jesus Cristo entrará em sua crise, Ele vai tomar-te pelas mãos e te guiar através do fogo. Considero que a entrada de Cristo dentro da minha crise é a maior resposta possível da oração, pois quando Ele vem, a sua presença me eleva acima de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o caos. Quando Jesus aparece ao meu ou ao seu lado, Ele nos toma pelas mãos e nos fortalece, e nos diz que está conosco todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar o hino de número 306 do cantor cristão. Este hino tem como título O Caminho da Cruz. Nós estamos assim chegando ao final deste culto de adoração ao nosso Deus. Possamos manter culto de oração permanente, de forma pessoal. Todos os dias possamos ler a palavra de Deus, nela meditar dia e noite. Possamos estar sempre em oração, constante oração, como nos ensina a palavra do Senhor. Eu desejo aos irmãos uma semana, um restante de semana muito abençoado. Lembrando que no próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica dominical e à noite o nosso culto de adoração a Deus às 19h. Nós vamos orar e estaremos concluindo este culto. Oremos. Pai querido,
temos ouvido a Tua palavra, ela é tão perfeita, ela é tão clara, ela é tão profunda, ela penetra o nosso coração de maneira tão forte que nós não podemos olvidá-la, não podemos deixar de segui-la, não podemos deixar de buscar fazer cada dia a Tua vontade. Senhor, que como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e tantos outros lá do Antigo Testamento, como João Batista, como Paulo, como os apóstolos, como o próprio Senhor Jesus Cristo, possamos nos colocar nas Tuas mãos e que a Tua vontade se cumpra em nós para que Teu nome seja glorificado. Queremos colocar diante de Ti os pedidos que temos diante de nós não citamos nesta noite, mas Tu os conheces perfeitamente bem, e nós Te suplicamos que a todos respondas de acordo com a Tua vontade. Que Teu querer se cumpra na vida daqueles que Te amam, daqueles que Te buscam de todo o coração. Pai, ser conosco durante toda esta semana. Que tudo o que fizermos, façamos-lo tão somente para a honra e para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, faze de mim um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faze que eu procure